Falamos do modem, agora vamos falar de um outro equipamento chamado de roteador. Roteador. O que é um roteador? Roteador é um equipamento que permite rotear os pacotes de dados. Isto é, permite determinar qual é o melhor caminho, o caminho mais adequado para esses dados atingirem um determinado destino. Roteadores podem vir associados a modem. Muitas vezes tu compra um modem roteador, que faz as duas funções. Faz a função de modem, como vimos anteriormente, que é um conversor de sinal, mas que pode fazer também a função de roteador, que é rotear os pacotes de dados e distribuir esses dados em relação àquela rede. Então, sem falar de modem, porque modem é só um conversor de sinal, a gente já viu. Falando especificamente sobre roteador, equipamento capaz de escolher a melhor rota, o melhor caminho para os dados atingirem um destino, certo? Deixa eu mostrar aqui dois exemplos. Existem roteadores para conexão com fio, que fazem um roteamento dos pacotes de dados naquela rede de computadores, determinando qual é o melhor caminho para que os dados possam atingir um destino. Porque essa é a ideia do roteador. Ele recebe os dados e avalia o seu endereçamento. E de acordo com esse endereçamento, o roteador então vai escolher qual é o melhor caminho para esses dados atingirem um destino. Por isso que ele é chamado de roteador, porque realiza o roteamento dos pacotes de dados, determinando qual é o melhor caminho para os dados atingirem destino. Aqui eu estou mostrando um exemplo de roteador sem fio. Um roteador sem fio. Esse distribui o sinal numa rede sem fio, roteando os pacotes de dados para os computadores que solicitam. Então tu imagina que eu tenho 10 computadores conectados entre si, numa rede sem fio, através desse roteador sem fio. Desse roteador Wi-Fi, por exemplo, roteador wireless. O que esse roteador faz como função? À medida que esses 10 computadores estão acessando a internet simultaneamente, é ele roteador que avalia que esses dados são para aquele computador. Foi esse que pediu, que está lá os dados vindo da internet. Então é o roteador que fica distribuindo, dizendo isso é para esse computador, isso é para aquele, isso é para aquele outro, isso é para aquele outro que pediu, esse é para aquele outro que pediu. Porque eu tenho 10 computadores conectados na mesma rede sem fio através desse roteador. E é o roteador que fica escolhendo, então, qual é o melhor caminho, qual é o melhor destino para esses dados. Então, existem roteadores de conexão com fio e existem também roteadores de conexão sem fio. Mas a ideia inicial de um roteador é sempre essa: equipamento capaz de realizar o roteamento dos pacotes de dados, de determinar qual é o melhor caminho, qual é o melhor destino para esses dados atingirem lá o seu destino final, certo? Na internet, por exemplo, existem muitos caminhos para chegar no mesmo destino. Quando tu acessa uma página da web que está lá no Japão, por exemplo, lá num servidor do Japão, como os dados chegam tão rápido no teu computador? Porque eles vão indo de roteador em roteador até chegar lá no Japão, então vem esses dados para ti de volta nesse mesmo caminho. Então, quando a gente imagina um roteador na internet, ele é muito importante, porque os dados vão indo de roteador em roteador até chegar no seu destino. Sem os roteadores, obviamente, ficaria inviável as interconexões com a internet. São eles que determinam, no universo de múltiplos caminhos para chegar no mesmo destino na internet, qual é o melhor caminho para chegar naquele destino, certo? Vamos então à análise teórica, após a minha explicação, sempre aí a leitura da análise teórica desse equipamento chamado roteador, para ver se de fato a gente entendeu. Acompanha comigo então, roteador, dispositivo de rede que realiza o roteamento dos pacotes de dados. Determina o melhor destino. Observa, destaquei ali para ti. Determina o melhor destino para o qual deverão ser encaminhados os pacotes de dados, os dados em si. Então ele determina o melhor destino para onde serão encaminhados os dados. Aí tem um outro detalhe que o conceito teórico vai dizer aqui, eu já vou comentar, já vou ler para vocês, mas que é importante sobre os roteadores. Os roteadores também podem converter e traduzir, observa, protocolos de comunicação e endereços. Então, atualmente, eu posso afirmar que os roteadores, além da sua função básica de escolher o melhor destino para os dados atingirem lá o destino final, eles também são capazes de converter e traduzir protocolos de comunicação e endereços. Então, hoje em dia, boa parte dos roteadores, claro, também fazem a função de tradução de endereços de rede,
de conversão de protocolos de comunicação. Isso também pode cair em prova como atribuição dos roteadores. Além de escolher o melhor caminho para os dados atingirem o destino, também converter protocolos ou traduzir endereços de rede, certo? Outra história que também hoje em dia é muito comum atribuir a roteadores. Alguns agora, não todos, certo? Mas alguns roteadores podem realizar também a função de firewall de uma rede. Lembra? Firewall é uma barreira de proteção que protege a rede interna em relação a uma rede externa ou protege uma parte da rede interna em relação ao restante daquela mesma rede interna. Porque firewall protege a rede contra invasões. Firewall protege a rede contra invasões. E muitos roteadores hoje em dia são dotados de recurso firewall. Então, se uma prova de concurso afirmar que alguns roteadores podem realizar funções de firewall, podem ter firewall interno embutido para aumentar a proteção daquela rede interna, é verdade. Alguns roteadores são imbuídos de funções de firewall, que protegem a rede interna em relação ao acesso de uma rede externa ou do restante da rede interna mesmo. E ali, por fim, eu coloco alguns exemplos de roteadores. Existem, por exemplo, os roteadores Wi-Fi. Os roteadores Wi-Fi são aqueles roteadores de rede sem fio, que, como eu disse, distribuem o sinal em uma rede sem fio para os vários computadores que querem se conectar na internet de forma simultânea ou naquela rede local, e podem ser utilizados para viabilizar a conexão de diversos computadores em uma rede sem fio. Como eu disse, rede sem fio é chamada de wireless. O termo wireless se refere à rede sem fio, e o Wi-Fi é um dos padrões wireless, um dos padrões de conexão a redes sem fio. Então essas foram as informações sobre roteadores. Pessoal, na próxima.